Bom dia a todos vocês que estão em suas casas, falando aqui do Instituto Teológico Franciscano sobre a liturgia do domingo que vem, que é o segundo domingo depois da Páscoa. Nós estávamos na oitava da Páscoa, todos esses dias até o próximo domingo, então são considerados festivos. E o segundo domingo, ele também é festivo. Ele marca, de modo especial, através do Evangelho, mas também das outras duas leituras, o encontro de Jesus. O encontro de Jesus com os seus apóstolos. E esse encontro é marcante porque, desde então, o oitavo dia da ressurreição se torna o dia em que se celebra a Páscoa, a passagem de Jesus deste mundo ao Pai, a sua ressurreição, sempre aos domingos. É o dia do Senhor. E as leituras de hoje, elas são assim, bem práticas para você entender melhor o que significa a ressurreição. A primeira, ela coloca assim um quadro bonito de como viviam os primeiros cristãos. É Lucas que nos fala. Ele fala que tinham tudo em comum. Eles eram um só coração e uma só alma. Tinham tudo em comum e entre eles ninguém passava necessidade. Portanto, eles partilhavam como se fosse dentro de uma família, como agora nossas famílias estão experimentando uma proximidade maior por causa desta pandemia. Na segunda leitura, é o apóstolo João que escreve uma carta e recorda o ponto principal. O ponto principal significa o seguinte, que todos nós, pelo batismo, como que nascemos de Deus. Nós nos tornamos filhos, filhas de Deus. Olha, se a gente nasce de Deus e outros que nascem de Deus da mesma forma como nós, então nós devemos nos amar uns aos outros. Uma experiência deste amor, sem dúvida nós estamos tendo nesses dias difíceis em que estamos vivendo em nossas casas. O Evangelho, ele de João, ele lembra duas aparições. A primeira foi no primeiro dia da semana, isto é, logo depois do sábado, festejado pelos judeus, o primeiro dia da semana é o dia do Senhor, o domingo. Então, na tarde desse dia, Jesus apareceu aos 12, os saudou, desejou a paz. Ele como que virou a página, esqueceu tudo o que antes havia acontecido. Que um discípulo, Judas, o traiu, que Pedro o negou, que todos os outros fugiram. Apenas algumas mulheres permaneceram ao pé da cruz. Ele então esquece tudo isso, como que vira a página, agora começa tudo de novo. Ele deseja duas vezes a paz esteja convosco. Dizer, está tudo bem, vamos começar uma vida nova, né? Então esse é o significado da aparição, e é claro que eles duvidavam, então Jesus até diz assim, olha, vejam que sou eu mesmo, vejam as minhas mãos, as marcas das mãos, o lado e as marcas dos pés da crucifixão. Mas nesta primeira aparição não estava Tomé.
é um apóstolo muito importante nesse evangelho, mas sobretudo importante para quem João escrevia, porque já haviam morrido a maioria dos apóstolos. Talvez João ainda vivesse, possivelmente, né? Lá pelo final, pelo ano 90, 95, depois de Cristo. E aí, Tomé não estava aí. E quando ele volta, eles dizem, olha, nós vimos o Senhor. Mas eu não acredito. Como é que pode? Se eu não tocar a minha mão na marca das suas mãos, na marca dos pregos, e do seu lado, eu não vou acreditar. E aí, como a primeira vez Jesus apareceu assim, sem eles saberem, de repente, né? Interrompeu o normal da vida deles, eles trancados com muito medo, como nós estamos agora também trancados com medo desta epidemia, pandemia do coronavírus. E eles estavam com medo dos chefes dos judeus, podiam ser mortos. E 8 dias depois eles estão também. Não é que Jesus avisou, eu vou visitar a vocês. Ele aparece de novo, de repente, ele como que invade aquela reunião dos medrosos apóstolos e aparece. Mas aí ele vai diretamente para Tomé. Olha aqui minhas mãos, pode tocar. Toca as minhas mãos, o meu lado, sou eu mesmo. E aí Tomé, assim meio envergonhado, se prostra diante de Jesus e diz assim, meu Senhor e meu Deus. E Jesus comenta, você acreditou porque me viu. Tanta outra gente acredita e não viu, não me viu, não conheceu. São Paulo foi um deles, não conheceu Jesus na sua história humana aqui na terra. Só Jesus ressuscitado. Então, o que ensina esta passagem do Evangelho? Nós somos aqueles que acreditamos porque outros nos falam de Jesus. Primeiro os apóstolos, depois os outros discípulos de Jesus que foram ensinando. Agora são nossos pais, nossos catequistas, o sacerdote, tanta gente que nos fala de Jesus. E nós acreditamos não porque vimos Jesus, mas pela fé. Então, o importante, nesses dias difíceis, é a gente viver a fé. Com toda certeza, nós experimentamos um pouco, nesse isolamento social imposto pela necessidade, a conviver melhor com a família, a experimentar um pouco mais esse amor familiar. Os pais puderam conversar um pouco mais com seus filhos adolescentes. As crianças, que incomodam, mas recebem o carinho dos pais, o amor dos pais, né? Então, tudo isso é uma experiência muito bonita. E o que importa é que na ausência dos sacramentos, na ausência da missa, que nós estamos sofrendo agora, nós estamos descobrindo o que Jesus já disse. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. É isso que a gente sempre diz quando o padre saúda, o Senhor esteja convosco, nós repetimos e respondemos, Ele está no meio de nós. Ele está lá na família. Assim era a igreja dos primeiros tempos, uma igreja nas casas, uma igreja das famílias. Então vamos viver bem esse tempo, mas sempre com aquela esperança. Cristo ressuscitou, Ele é o Senhor da vida, e Ele vai nos fazer viver, quando passar essa epidemia, com muito mais intensidade a nossa fé. Era isso que eu queria dizer para vocês, então permaneçam em oração, ajudando-se uns aos outros, amando-se uns aos outros nas suas famílias.